Pronto, agora está. Agora está gravando. Meninas, namorar, passar a mão, fazer carinho, toque, fazer carinhas. Transar não é só o ato sexual. Pode evoluir para o ato ou não. Ou não. Que nem, quando o filho é pequeno, a gente não namora quando a gente quer. A gente namora quando dá. Opa, deu, corre! Opa, queria, mas não vai dar. Então, é assim, mas tá ali, sabe? Já tem uma troca, já é namorar, apesar de não haver ato. Então, o casal precisa, por isso eu coloquei aqui, transar mais. Precisa ter este olhar, sabe? Essa imagem atratora. Pode ser que não vire, porque tem homem que custa armar a tenda, tem homem que você olha já está armando a tenda. Então, né? Tem para tudo. Você vai saber lidar com a sua tenda. Você vai lidar bem com a sua tenda, mas importante, cuide da sua tenda. Compareça, faça carinho, faça parte, troque beijinho, passe. Homem é frio, homem é mais. Lembra, ele só tem uma caixinha, né? Ele é a testosterona, ele é aquilo. A mulher é que, independente de conclusão de ato, é a mulher que se quebra o homem. É por isso que ele faz o que você quer, porque ele vem atrás. O masculino segue o feminino, mas ele é a direção. O homem é a direção, a mulher é a intensidade. Então, seja intensa pelo amor de Deus. Por quê? Porque senão você não constrói um casamento gostoso, que se curte, que se diverte, que é leve, que vocês lidam com as dificuldades a dois. Então, esses dias minha filha, porque agora elas namoram, gente, ai, eu tô assim, eu ainda não digeri isso bem. Aí uma viajou para a praia com o namorado e estava lá com a família dele. Ela está acostumada a viajar com a gente, nunca viajou com o namorado. Aí ela, primeiro dia, ai mãe, por que eles fazem isso? Porque eles são assim? Porque eles não fazem? 2, 3 dias na praia, ido para a praia ainda. Gente, a gente é desse que assim, chega, tá com a mala no carro, já para salgar o pé. E ela, mãe, eles não vão para a praia, e eles são assim, eles são... Falei, filha, faz ser divertido. Faz acontecer que seja bom para você. Não volta para casa carregando coisa ruim. Faz ser bom. É sobre isso, fazer momentos acontecerem, sem esperar, né, que o casamento em si surja do jeito que você quer. Não vai rolar. Não vai rolar. Aqui o processo, gente, isso daqui, esqueci de falar, ó, individuação, cumplicidade, conexão, faz parte já dos princípios do matrimônio. Então, a estrutura, o iceberg inteiro, eu tenho ali, né, o que tem que estar já descolado, já tem que estar ali sempre pronto, né, que foi a estrutura aqui que nós falamos, e tem os princípios que regem. Os 12 princípios que regem o matrimônio, eles estão aqui sendo falados, estão inseridos aqui nisso tudo que eu estou falando, e
Individuação, que é o nosso primeiro alicerce, contém isso tudo aqui, né? A divisão eu, ele e nós. Como eu vou lidar com o casamento, vencendo os clichês populares, né, sociais de casamento é muito difícil, se não der certo, larga, opa! Né? Então, como eu vou lidar com isso? Está aqui, sustentado em princípios. Princípios. E individuar-se é isso, saber exatamente o que é seu e o que é dele. Saber o que é seu, o que é dele e o que vem de fora. O que vem de fora, a gente lida com respeito, mas a gente não deixa que isso nos domine. Nos domine. Essa história do peixe, conta-se, né, uma parábola, nem sei se é real, mas eu li como uma história, que a menina ela ficou tão intrigada com esse negócio, a cabeça do peixe, cabeça sim, cabeça não, ela foi descobrir, foi lá na avó dela entender por que a avó dela fazia o peixe sem cabeça. E a avó dela, numa simplicidade, falou assim, filha, é que eu só tinha uma assadeira pequenininha e não cabia com a cabeça. Então, eu cortei a cabeça. Ela, verdade que é por isso? Nem a mãe dela sabia que era por isso, mas a mãe dela repetiu e passou a vida inteira fazendo peixe sem cabeça. E num dado momento, a gente identifica o que é de fora e se faz sentido ou não para mim, para que eu não seja dominada por aquilo. Né? Lidando bem com isso, eu não estou sendo infiel à minha mãe por deixar o peixe com cabeça ou sem cabeça, e estou administrando junto ao meu marido. Ó, não importa como a sua mãe fazia ou como a minha mãe fazia, importa agora é como nós queremos nosso peixe. Né? Então, individuar-se é isso. Você só pode ser útil ao mundo. Por que útil, Carla? Porque você só vai ser feliz e satisfeita sendo útil. Então, você só será útil ao mundo sendo fiel à sua verdade, sendo você mesma. Tudo que o seu homem precisa é de você inteira, você como você é, e não você como o mundo quer que você seja. Isto é individuar-se, princípio fundamental para um matrimônio de alma. Confiança e codependência, isso daqui é bonito de ver, ó. Confiar é uma coisa, eu me entrego porque confio. Depender é outra coisa. Depender é assim, eu não sou o suficiente, então você me conduz. Eu não sei fazer as coisas direito, então você faz para mim. Então, apoio é saudável. Todo mundo precisa, tanto a mulher como o homem. A união se dá a partir da confiança. Codependência é patológica. Se eu não sou suficiente, como é que eu posso me doar com prazer? Como é que eu posso gostar do que eu tenho para entregar? Eu não entrego bem. Ai, acabando. Cumplicidade. Gente, cumplicidade é lindo. É o segundo alicerce. Então, ó, cumplicidade. É a sustentação. Não existe todos os casamentos que eu vi que não deram tempo de salvar, ou já não existia mais interesse na salvação, faltou cumplicidade. Era comparação e competição, era crítica, era falta de apoio.
Esses dias eu escutei de uma pessoa, do marido para a esposa, falando a seguinte frase. Pois é, ele falou desse jeito, pois é, né, bem? A diferença entre eu e você é que eu te apoio em tudo, e você não. Eu até fui saindo que nem o Michael Jackson, passinho para trás, assim, ó, foi saindo de fininha. Falei, ai, senhor, isso é grave. Aí a mulher ainda respondeu, e eu ouvi, até essa resposta eu ouvi. Ela, ai, eu também te apoio. Ele falou assim, ah, é, eu vi mesmo a frase que você acabou de falar para mim. Aí eu já não ouvi mais. Fui, saí. Eu ali ia dar uma DR boa. Então, cumplicidade é sustentação de casamento. Faz parte da cumplicidade o companheirismo. Companheirismo é estar junto. Cumplicidade é mais do que isso. Cumplicidade é apoio incondicional. Esses 12 princípios do matrimônio, eles são muito importantes. No curso, eu gravei uma aula para cada um e com exercício, de tão importante que eles são. E eu vou deixar aqui um exercício hoje, para depois a gente seguir comentando. Próximo, sincronia e compatibilidade. Olha aqui o princípio das diferenças, não condene, ainda que o outro faça algo que você não gosta. Não condene, não condene. Leve isso de maneira leve. Conduza isso de maneira leve, para que você consiga ajudá-lo a se melhorar, sem falar que está educando ele. Pelo amor de Deus. Se você sair daqui e falar assim, ai, a Carla falou que eu tenho que educar você. Eu nego. Nego. Não é isso. Primeiro, goste. Depois, vá conduzindo. Aí, aqui na sincronia e compatibilidade, é um dos muito profundos, princípios muito profundos que a gente trabalha. Por quê? Porque aquilo que me irrita nele, ai, gente, dói. O que me irrita nele, eu reprimo em mim. Matemática básica do relacionamento. Me irritou, eu tenho algo reprimido. Cumplicidade. Falamos comunicação. 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 Aqui são os níveis de comunicação. Tem 5 níveis de comunicação. Com o marido. Marido é o único que a gente aplica os 5 níveis. Porque a gente vai desde superficial, sabe, chegar da rua contando coisas, tagarelando, até falar dos seus sentimentos dolorosos e profundos. Os 5 níveis. Então, é um percurso que vai aprofundando. Faz parte o princípio, um dos princípios do matrimônio, faz parte do matrimônio com alma, comunicar-se. Desde brincadeiras e banalidades até comunicações, assim, aquilo que você não fala com ninguém, você falará com o seu marido. Desde que esses 12 princípios estejam plantados sobre a rocha. Porque o que é importante a gente cuida. Matrimônio é o que tem de mais importante no mundo, na vida. Porque é onde a família se forma. É onde o núcleo, o principal núcleo espiritual de elevação, de evolução, de sublimação
se perpetua? É através do casal. Tudo de mais valor no mundo está ali. Então, o teu companheiro é a pessoa super importante da sua vida. E você precisa se comunicar bem com ele. Desde a comunicação número 5 até a comunicação número 1, que é aquilo que ninguém mais sabe, só vocês dois. Beleza? Acabando aqui a conexão. Ai, gente, casal na geladeira. O esfriamento, a gente não percebe que está acontecendo até que dá ruim. Até que dá ruim. Às vezes eu escuto, ai, cara, aquele casal, né? Aquela pessoa, nossa, eles viviam tão bem, de repente aconteceu algo. Não, gente, não é tão de repente assim. Né? O casal na geladeira, a gente vai acostumando com aquela temperatura baixa e acha que é normal. Não é normal. Pode ser comum. Normal, nunca. Casal é calor, casal é troca. Casal é movimento. Então, nunca casal pode entrar na geladeira. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o poder de ser frágil. Eu fico pensando assim, né, nos meus pensamentos, às vezes alucinantes, mas por que será que Deus nos fez mais frágeis? Por que será que Ele nos fez mais fracas? Fisiologicamente, muscularmente melhor, né? A musculatura, a fibra muscular menos forte que a do homem. Sabem por quê? Quando eu fico nas minhas confabulações, porque não existe nada mais poderoso do que ser frágil, do que parecer frágil. Este é o poder da vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade coloca a mulher na conquista de tudo que ela quer. Soninha, posso contar um negócio teu? A Soninha, quando a gente começou a conversar, ela falava assim, ai, Carla, o César não tem jeito. É ou não é, Soninha? E eu falava assim, calma, 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 vamos devagar. O ferro pode ser mais duro, então ele precisa de mais calor. Mas vamos devagar. E aí ela foi com jeitinho. Às vezes ela vinha, ai, cara, porque o César não tem jeito mesmo. Soninha, deixa eu ver como você fez. Me conta o que você fez. Aí ela, sabe essa vulnerabilidade aqui, ó? Era zero, negativa, porque ela queria chegar com força, com poder de mando. Ai, gente, não funciona. O tanque de guerra quer vencer o atirador de elite. Não vai funcionar, não vai. Ele dá um tiro certeiro. Aí, fui moldando o César? Não, fui moldando a Soninha. Soninha, dá uma segurada, vai com mais jeitinho. Abranda a voz e vai no pé do ouvido. Ai, ai, agora o depoimento da Soninha é assim. Ai, Carlos, César é outra pessoa. E eu olho para o César e para ela e falo, ai, que coisa mais linda. Por quê? Porque ela venceu a rudeza dele. Ele seguiu ela. Hoje, olha lá a carinha dela, hoje ele faz exatamente o que ela quer. Não precisa separar. Não precisa, separar não é solução, separar é dor. E esse poder feminino aqui, ele é
imbatível. Só que, pegando ali as frases de vocês, né? O ego, a vaidade, o orgulho e o medo de parecer menor. E o medo de parecer menos. Isso não deixa a gente usar este poder aqui, gente, que é onde a gente vira o jogo. A gente vira o jogo. O perfume da mulher está aqui, na vulnerabilidade. É onde a gente consegue tudo. É onde a gente vence e ele ainda aplaude e agradece. Então, vulnerabilidade é isso. E, por fim, união. O amor que vê, porque o amor não é cego. O amor vê e vê muito bem, sabe exatamente para onde está indo, para onde tem que ir, o que é importante construir. E aqui, para encerrar, porque eu quero passar um exercício, não alicerçar seu vínculo matrimonial, que é o que tem de mais importante no mundo, em uma estrutura estável e segura, é como juntar um tesouro e deixá-lo ao relento. Então, a gente tem lá, né, o desejo, o encontro, que nem a gente falou, né, dos níveis, a gente tem o desejo, o encontro, a aliança, a conexão, a gente constrói isso tudo. Eu quero, tudo em mim fala, as minhas células falam para buscar o outro. Eu construo tudo. É o meu maior tesouro, a minha maior edificação. E aí, eu não cuido dela. Eu deixo que crises, dificuldades, emoções, destemperos avancem e derrubem a estabilidade deste encontro que é divino. Seria uma insanidade até fazer um negócio desse, porque a gente cultua algo para não cuidar. Então, o casamento, a união, é essa pérola, é essa preciosidade que a gente precisa construir sobre a rocha. E, gente, vamos ser sinceras, né? Quando esses 12 princípios aqui, eles cuidam disso, da sinceridade com que você sente. Tem momentos que dá raiva mesmo. Recentemente, eu não vou falar que é esse ano, porque não é esse ano, né? Virou o ano. Mas recentemente mesmo. Tem momentos que eu tô azeda, eu diria que seria TPM se eu não tivesse entrado na menopausa. Porque tem hora que eu olho e falo assim, por que eu fui casar com esse raio desse homem? Assim, tem hora que pega, tem hora que é complicado. Mas retoma, volta ao seu eixo de força, retoma quem é você, o que você quer, o que você está fazendo neste mundo. A vida só tem sentido se eu estiver agregando algo de bom no mundo. A vida só tem sentido assim, senão ela fica vazia, ela perde a força, perde o giro da rotatividade do mundo. A gente fica por ficar, faz por fazer, isso não agrega. O casamento é a primeira e mais importante obra da vida de uma mulher. Da vida de uma mulher. E é aqui, sobre esta rocha, que a mulher constrói em cima da sua fé. Porque fé não é
ter uma religião só. Fé é sustentar princípios, saber quem é você, onde você está no mundo e para onde você está indo. A sua fé é isso, é essa força de edificação. Religião, crenças diferentes, frequentar cultos, faz parte, mas não é isso só que é fé. Fé é o que você acredita e sustenta, de superior, de sublime na relação. Porque a mulher tem esta natureza. Quando ela corrompe a sua natureza, a vida cobra caro, com doenças cruéis. Com doenças cruéis. Quando ela corrompe, quando ela se corrompe na sua natureza, custa muito caro. Não corromper é fazer valer a sua força feminina, de alma feminina, para atrair a alma masculina e perpetuar a união de dois. Pois bem, dito isso, eu quero trazer um exercício para os próximos dias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 atenções que você vai fazer. Primeiro, você vai prestar atenção na sua comunicação agradável e útil. Porque não é falar por falar, é falar para construir. Até mesmo quando está falando bobagem. Até mesmo quando é uma comunicação descontraída, está falando com utilidade. Por quê? Porque está ali, olha, no senso esportivo. Está naquela função. Vou desligar aqui, parar de compartilhar para abrir mais. Eu vou parar vou parar de compartilhar, eu vou cuidar da comunicação. Tem 2 de mim, né? Tem. Pronto, não tem mais. Eu vou prestar atenção na minha comunicação agradável e útil. Útil por quê? Porque tudo que você faz, você pode agregar. Deixo, Soninha? Deixo sim, meu amor. Aí não precisa anotar. Tudo que você faz, você pode agregar algo de bom. Se você não se perder dos seus princípios, dos seus valores, da sua verdade, da sua fé. Então, tudo tem algo de útil. E você vai prestar atenção na comunicação. Segundo, você vai cuidar de tempo juntos. Pode ser assim, vamos caminhar, vamos dar uma volta. Vamos fazer uma caminhada de 500 metros em volta do quarteirão. Mas é um tempo juntos. Por que isso, gente? Às vezes a gente tem muito tempo junto, mas não este tempo de qualidade. Não este tempo de largar celular e fazer só aquela troca sensorial. Sabe? Eu sentindo a respiração, sentindo as caras e bocas, sentindo o calor. É este tempo junto, pode ser pouco tempo, mas você vai cuidar para criar tempo junto. Segunda coisa. Terceiro, esse eu adoro. Quero ver as caretas que vai surgir agora quando eu falar. Você vai exaltar 3 qualidades do seu companheiro. 3. Se for fácil, faz 5. Por que isso?
Porque mulher é intensa, né? Mulher é apaixonada, ela é emocional, ela é tanque de guerra. E aí a gente percebe, a gente enxerga detalhes muito maiores do que os homens. Então, a gente vê muito mais defeito deles do que eles nossos. Fato. E ver muito defeitos aniquila com a sua vontade de fazer esse casamento ser legal. Fazer ele ser divertido e gostoso. Porque começa a irritar. Sabe? Então, você vai exaltar três características que ele tem que são muito boas, que você admira, que você gosta, que você... 3 tá pouco, vamos 5. 5. 5. 5 características que você gosta e admira nele. Escreva, porque em algum momento você pode usar, né? Você usa o que ele tem de bom para alcançar algo que você queira. Então, por exemplo, o Rogério, meu marido, não é muito bom de dar atenção. Ele é muito na dele, ele é muito quieto, né? Ele fica lá naquele celular. Então, quando eu vou construir aqui um negócio, então eu quero algo dele que eu preciso de 100% da atenção dele. Eu vou lá, amorzinho, ó, preciso te falar um negócio. Ó, deixa o celular agora, vem cá, ó, olha para mim. Porque você, quando você está olhando, aqui, ó, já é, agora eu tô construindo para pedir. Porque quando você está olhando, ó, a sua força de presença é muito grande. Quando você presta atenção e coloca ali, Rogério, teu olhar chega a alterar, assim, sabe? Você entra 100%. Aí ele, o que eu acabei de fazer? Eu nem falei o que eu quero ainda. Algo que ele faz de bom, só que está lá, num contexto negativo. Por quê? Porque ele tem essa qualidade, mas ele usa pouco ela. Usa pouco ela porque ele fica muito no celular, fica muito preso ali. Eu quero eu quero uma atenção dele, uso essa característica dele, construindo um enredo para captar atenção e aí falar o que eu quero. Falar o que eu preciso, falar o que eu vou pedir para ele. Percebem como é importantíssimo a gente ter as qualidades do parceiro na ponta da língua? Já ouvi de um influenciador homem, que os homens são como cachorros treináveis. Ui, é pesado, né, Dani? Ainda bem que foi de homem. Mas é isso, eu não ouso falar isso, não. Eu me sinto meio, parece que eu estou traindo. Mas como mulher, eu falo algumas coisas que homem não fala à vontade, né? Mas eu já escutei um negócio desse também, né? Mas eles podem. É, ele mesmo falando para as mulheres, ele pode. Agora, vai falar isso, né, para um homem, vai falar isso para o teu marido. Oh, a gente quebra a ponte. A gente explode a ponte. Ó, então, ó, exaltar qualidades, construir algo juntos. Veja bem, talvez você já tenha construído uma casa, né? Já tem. Ok. Agora é um outro exercício. Nem se for um vaso de planta, sabe? Um quebra-cabeça.
construa algo junto. Faça algo de vocês dois. Nós vamos montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Nós vamos cuidar do jardim. Nós vamos... Construam algo juntos. Nós vamos pegar um cachorro, né? Tenham algo juntos, tá? Exercício também, quarto exercício, para pensar agora. E adocicar o seu olhar para ele. Incondicionalmente. Ele pode fazer xixi de hélice, sujar o teu vaso inteiro. Adocique o seu olhar. Vai lá, cata um pano, cata um papel, joga álcool, limpa. Adocica, para você ser leve. E até para zoar ele. Fala, ô hélice. Até para zoar. Adocica o seu olhar para ele. Adocica, olhe para ele com brandura, porque se a gente não adestra, se a gente não cultiva este tipo de brandura, a gente não consegue enxergar o que eles têm de bom, a gente não consegue manter o nosso senso esportivo, a nossa descontração, a nossa capacidade de nutrir, de sustentar uma relação. A gente não consegue. Então, abrande. Se necessário, lembre quando vocês namoravam, quando você se apaixonou, o que te fez ser atraída por ele, relembre, não é à toa que você está com ele. Relembre e adocique o seu olhar para ele. Beleza? Amadas, é isso. É isso. Adorei nosso encontro, adorei vê-las. Aqui é muito mais íntimo. E isso tudo que eu passei aqui nestes 3 dias faz parte de um curso que chama Alma do Matrimônio, né? Este curso é um curso que ele tem a duração de 1 ano, mas um acompanhamento de 4 meses, e então são aulas gravadas e um acompanhamento que eu faço, né, semanal, com exercício, com acompanhamento por WhatsApp e aulas ao vivo, online, 1 vez por mês, podendo ampliar, podendo fazer mais, porque esses 3 dias que eu estava aqui, eu falava, isso daqui eu quero levar assim, 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 mais profundo, porque o que vai estar gravado? Os 12 princípios, explicados e com exercícios. Só que os desafios são semanais, né? Porque o casamento tem muita intensidade. Se a gente vai colocar aqui um olhar por 4 meses de atenção, de cuidado, a gente vai estar prestando atenção em detalhes. Então, vão surgindo coisas ali que a gente vai tendo dúvidas e vai fazendo um crescimento juntas, né? Então, o planejamento deste curso é assim: suporte via WhatsApp, tarefas semanais com desafios, 4 encontros, 1 por mês, e 1 ano de acesso. E isso tudo em 12 pagamentos de R$ 39,97, né? 12 pagamentos de R$ 39,97. E aí fica aquela questão: isso vai salvar o meu casamento? Isso vai me ajudar nas minhas questões? E a resposta é: só a sua alma liberta pode salvar.
Se você não souber como, não tem salvação. Então, este curso, né, que foi uma elaboração, quando eu me formei, o que eu queria era trabalhar com família, e eu trabalhava com mães, que a vida inteira, eu falo que é a minha missão, eu tenho esse olhar de cuidado para o casal. Aí, quando a minha filha, hoje tem 20 anos, né, hoje ela tem 20 anos, quando eu estava grávida dela, eu escrevi um livro, Até que a Morte nos Separe. Esse livro hoje moldou, né, uma estrutura disso daqui que eu trouxe para a Alma do Matrimônio, só que ampliada, né, com 20 anos a mais de experiência e conhecimento da alma feminina. Então, a ideia desses princípios, desse processo, é libertar a alma da mulher para que ela liberta, salve a alma do homem. Porque hoje, casamento é visto assim, é difícil? Larga, vai ser feliz, você não é obrigada. Gente, quem falou que largar é assim e você feliz na sequência? Quem falou que é assim? Quem falou? A alma cobra e cobra muito, porque ninguém pode ser feliz em cima da infelicidade do outro. Isso cobra a própria consciência. Ou se cobra, né, a ver fez um divórcio. E eu fiz também, gente, eu também já fiz um divórcio, viu? Eu casei com 28 anos, divorciei com 30. Eu queria ir para um convento. Quando eu divorciei, eu queria ir para um convento. Se eu fosse católica, eu tinha ido para um convento, porque eu queria sumir do mundo. Para mim, tinha acabado o mundo. Acho 30 anos. 30 anos, acho que acabou a vida. E fiquei um ano assim, sabe, em reclusão total, me afundando. Aí, Eu não acho que acabou a minha, não, oxe, boa, garota. mas a gente está na perspectiva que passar o resto da encarnação sozinha é uma possibilidade. Não, Rê, abre esse coração, vai ao encontro, deixa seu desejo falar. Mas aí, eu conheci o Rogério e aí eu me perguntei a vida inteira, por que eu fui casar? O que aconteceu ali? Era um casamento tão... Hoje eu entendo, né? Eu tinha que viver um divórcio, porque para entender a dor de um divórcio, né? A gente foge de uma situação, né? A gente sai de uma situação dolorosa e entra em outra, né? E então, cuidar do seu casamento é cuidar da sua própria alma. E foi com base nisso que a elaboração deste curso, deste método nasceu, que hoje eu trago para vocês com muita alegria, com muita gratidão por vocês terem me ouvido e com muita honra, né, por vocês estarem aqui. E se vocês tiverem interesse, nós vamos estar passando o link e a Viviane vai estar acompanhando aí. Tá bom, meus amores? Se foi útil, se foi bom, leve para outras pessoas, né? Lembre-se que, às vezes, a pessoa sorri numa foto, mas chora por dentro. Ainda não, Soninha. Ainda não, mas eu vou publicar. Eu vou publicar. Ju, você ergueu a mão? Não acredito. E eu não vi, Ju. Mil perdões, minha deusa amada. Fala, meu anjo. Liga o teu microfone. Oh, tadinha. Agora que eu vi a mesma mãozinha ali. Ju, liga. Não tá dando? Tadinha, gente, eu não vi. É.
Faz tempo? Faz? Às vezes é lá de trás. Aí. Agora foi? Aê, Ai, garota. pedir ajuda para os universitários. É. Boa noite, meninas. Boa noite, lindeza. Ó, a minha pergunta era o seguinte: nós Ah. temos ali umas 15 características, né, para ter um matrimônio bom. É isso? 15? 12 Essa explanação. princípios, né? Princípios do Isso, são casamento. 12. Aí A tem os 12. encaixes dentro dos princípios, mas os Isso. princípios principais, né, são 12. Quantos nós precisamos ter ativamente desses princípios para ter um casamento saudável? Porque 12 é bastante, né? Oi, Ju! Que pergunta difícil, Ju! Ô, Ju, ó, alguns a gente pode capengar em alguns, mas tem os principais, que são os que eu coloquei em alicerce, que é você ter consciência da sua individualidade, quem é você, o que você quer, até onde você vai e o que você aguenta. Então, assim, ter esta clareza de individualidade é um que não pode faltar. Dentro deste alicerce tem outros princípios, mas este é um princípio que não pode faltar. Outro princípio, cumplicidade. Cumplicidade. É assim, eu sou cheia de defeito, mas me respeite. Você é cheio de defeito e eu respeitarei. Eu faço um monte de coisa que você não gosta, mas ele está comigo. Você faz um monte de coisa que eu não gosto e eu estou com você. A dois, nós vamos nos ajustar numa comunicação sincera e útil para vencer pontos ali que podem ser melhorados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo só para ficar mais claro. O homem bebe muito e quando bebe muito, dá vexame, faz feio. A mulher enquanto ele está lhe dando vexame, fazendo feio, ela está junto, né? Descontrai, ri, vamos embora, leva embora. Ela não pega pesado com ele na frente dos outros, porque senão você quebra a cumplicidade. A dois, calma, tranquila, tendo elaborado tudo para conversar com leveza e utilidade, aí, vem cá, ó, eu preciso que você faça um favor a nós dois. Você está excedendo na bebida, e quando você excede, não fica legal. Os nossos amigos chocam, não fica legal. Então, eu vou te pedir por nós, dá uma segurada. Não vou te pedir para não beber, não, mas dá uma segurada. Eu tô com você, eu vou estar sempre. Vou estar, tô com você. Mas eu te peço. Então, você vê que não quebra a cumplicidade. Eu tô vendo que você tá fazendo feio e vai melhorar. Mas tô agindo do jeito certo para te trazer para a união. Então, isso é cumplicidade. Individualidade, cumplicidade e conexão. Conexão. Sinergia, sabe? É essa alma transparente, é um pelo outro. É mais do que
só ser sócio, só estar junto, né? É aquela comunicação com o olhar, é aquela troca que ninguém mais entende, essa sinergia. Estes 3 princípios que eu transformei em alicerce é por causa disso. Importante. E todos os outros estão em torno, né? Estão orbitando em torno destes 3. Ah, já tá bom, né? De 12 para 3, já ajudou bastante. Boa, querida! Obrigada. Beijo, meu amor. Obrigada a você. E desculpa, Ju, ter demorado para ver. Imagina. Amadas, então é isso. Estarei. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não quiser, se não tiver dúvida hoje, se tiver aí nos próximos dias, nós vamos estar tirando dúvidas. Estou à disposição, tá? Meu foco a partir de agora vai ser cuidar das minhas meninas. Então, podem tirar as dúvidas, podem trazer as questões e vamos juntas. E é isso. Eu vivi isso, vivi uma separação, depois vivi uma quebra, né, de uma base segura, onde o sacrifício para validar isso tudo que hoje eu defendo, eu vivi na pele, sabe? Eu não estou falando de livro, eu estou falando da minha vivência. Vivência como mulher, vivência como profissional, vivência como quem tem um olhar dileto para casais, né? E é essa pessoa que se coloca à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom, meus amores? Oi, Soninha. Se fosse hoje, você tomaria a mesma atitude com esse conhecimento que você tem? Vamos supor, lá atrás. Soninha, hoje eu faria exatamente a mesma coisa com uma diferença. Eu não me arrebentaria tanto. Porque eu fiz o que eu ainda defendo hoje e faria fácil de novo, mas eu sofreria menos. Porque hoje a minha consciência está mais moldada, está mais alicerçada nos porquês isto é o certo, né? E olhando para trás e vendo que em pouco tempo, né, ele se recuperou financeiramente e demorou muito mais emocionalmente. Ele se recuperou, ele voltou a estar vivo, né? Voltou a trabalhar, né? Tomar fôlego para continuar a vida, e o emocional dele ainda ficou abalado, e foi ali um aprendizado juntos. Então, hoje eu faria exatamente a mesma coisa, mas sem me arrebentar tanto, sabe? Com mais leveza. Obrigada Então, pela assim, pergunta. mas não daria, por exemplo, que foi na primeira separação, não daria certo mesmo. Quando é assim, só Você está falando da primeira separação. Eu achei que você estava falando de quando o Rogério quebrou e... Essa aula eu não assisti. É da separação. Então, se eu me separaria... Hoje, com todo esse conhecimento... Meu amor, hoje eu me tudo bem que você já perguntaria... está casado. Hoje eu não casaria com ele. Não, tudo bem. Não, sim, ok. Mas... Se eu tivesse casado, se eu me separaria... Vamos supor. Sim. E assim, é muito fácil e sem peso. Por quê? Porque hoje eu descobri que eu casei para dar um título de filha casada para os meus pais. Por isso que eu casei.
Minha mãe tinha casado com 22 anos, com 20 anos, minha irmã com 22 anos, e eu tinha 28. Eu era um peso. Nossa, a Carla não vai dar para nada na vida. Não vai casar, não tem nada. Era o que era a mentalidade da época. Aí eu casei. E não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Nada a ver. E, ó, eu ainda pensei, eu falei, ó, se eu engravidar, eu aguento esse casamento até o final. Se eu engravidar, eu continuo com ele. Eu parecia estéril, eu não engravidava. Tentei, eu não engravidava. Então, sabe, tem coisas que o destino explica, né? Eu não engravidei, larguei assim, foi tão assim, sabe? Ele também, para ele foi leve, foi tranquilo. A gente não sabia o que a gente estava fazendo junto. Né? Então, foi uma separação muito natural. E 1 ano depois, passei 1 ano afundada. Aí um dia meu irmão conseguiu me tirar de casa. Falou, não, você vai sair. Era janeiro, 12 de janeiro. Você vai sair, você vai sair, você vai sair. Saí, conheci o Rogério. Aí conheci o Rogério. Então, assim, é coisas que, né, o destino explica. Então, sim, eu o separaria dele. Fácil, fácil, fácil. Com a cabeça que eu tenho hoje, com esses conceitos, com essa vivência de matrimônio, de divórcio não ser bom, de divórcio ser sofrido, de divórcio envolver duas partes que a gente não sabe o que acontece com a cabeça do outro. Sim, eu separaria fácil. Certo. Beleza, meus amores? Amadas, então é isso. Ai, então vamos encerrar e estamos juntas sempre. Contem comigo. Dani, querida, Rafa, Vanessinha, minha alma querida, Vivi, Érica, Soninha, Tchau, boa Verônica, noite. Julie, amores, excelente noite. Qualquer dúvida, estou aqui, a serviço do matrimônio. Beijo, meus amores, fiquem com Deus. Tchau, tchau.